O que significa simonia? Fique comigo até o final desse vídeo, nós estaremos estudando a respeito desta palavra e entre estas outras ainda mais, né? Para nós entendermos, é preciso nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, o Evangelho em Samaria. A Bíblia diz que Felipe foi enviado a Samaria e ali muitas pessoas recebem a Cristo, recebem a Jesus, e o Evangelho é pregado de uma forma a alcançar os samaritanos ali. Diz a Bíblia que através de Filipe, muitas pessoas eram libertas de espíritos malignos, muitas pessoas eram curadas. O Evangelho cresceu tanto em Samaria que a igreja enviou Pedro e João para ver se realmente como que estava o crescimento da igreja de Samaria. E a Bíblia diz que Filipe, através dele sinais aconteciam e ao ponto de um homem chamado Simão. Esse homem era mágico, era um encantador da época, enganava muita gente com obras de bruxarias. E aí ele se ligou a Felipe ao ponto de até ser batizado por Felipe. Quando Pedro e João são enviados para Samaria, a Bíblia diz que através das mãos de Pedro e João, que oravam pelos samaritanos, eles receberam o Espírito Santo. E aí quando Simão viu que através da imposição de mãos de Pedro e João eles receberam o Espírito Santo, olha o que ele diz aqui no versículo de número 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Então ele tenta comprar o favor, ele tenta comprar o poder de Deus ali, achando que com o dinheiro ele poderia comprar, né, o poder que Deus havia derramado sobre Pedro e João. Então a palavra simonia, ela tem nascente aqui nessa questão de Simão, né? Através de Simão que tentou comprar o benefício. Então a palavra simonia é a compra e venda de coisas espirituais ou benefícios por benefícios eclesiásticos ou cargos eclesiásticos. Naquele tempo a Igreja Católica vendia algumas coisas que diziam ser santas. A Igreja Católica tinha 3 pontos aqui negativos, que era a questão das indulgências, a questão das santas relíquias, que eram os objetos vendidos pela Igreja Católica, dizendo que era santo, né? E também as vendas de cargos para os nobres, que era a simonia. Então, por exemplo, alguém comprava um título episcopal, comprava lá um título para ele ser alguém importante da igreja, e até porque os bispos, eles eram tidos como homens de Deus, eles tinham uma condição financeira até melhor por ser alguém ligado à igreja. A Igreja Católica tinha um grande poder na época, tanto que é a igreja que estabelecia os reis, dava posse aos reis, né? E aí nós vemos que por estas questões da simonia e da indulgência é que nós vemos a história do Martinho Lutero, que ele, por causa disso, por causa desses 3 pontos aqui, por causa das indulgências, das santas relíquias e das vendas de cargo para os nobres, é que Martinho Lutero começa a estudar a Bíblia. E vale lembrar que Martinho Lutero aqui, ele era um monge, ele estava estudando para se formar padre, estava envolvido com a Igreja Católica aqui nessa época. Só que ele começa a ler, ele começa a se preocupar, a entender a Bíblia Sagrada. E é aí que nós vemos que a Bíblia naquele tempo, ela era pregada e ensinada em latim. Então ninguém tinha acesso a não ser os padres da época que pregavam. E aí era muito comum eles pegarem textos fora de contexto e ensinar para o povo. Era muito comum eles falarem e tudo aquilo que eles falavam virava regra de fé, porque ninguém ou poucas pessoas tinham conhecimento da Bíblia Sagrada na época. E aí começa a grande reforma através de Lutero. Ele começa a estudar a Bíblia e ele começa a confrontar alguma coisa. Ele vê que, estudando o livro do apóstolo Paulo, o livro de Efésios e outros mais, ele se depara com um texto que diz: o justo viverá da fé. Ele também se depara com a palavra, com o texto: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ele começa a confrontar a Igreja Católica, confrontar o Papa, e é aí que ele coloca
que ele coloca as 95 teses ali na igreja de Wittenberg, né, na Alemanha, porque ele se revolta, ele lendo a Bíblia, ele vê que a igreja católica não está seguindo o que a Bíblia diz, e sim os seus próprios preceitos, enriquecendo através de vendas de penitências, de vendas de indulgências e de penitências. Algumas indulgências que eram vendidas para a igreja católica, por exemplo, o que era indulgência? Era a remissão parcial ou total dos pecados. As pessoas pagavam por seus pecados financeiramente, pagava para a igreja católica, e alguns até pagavam para ter a redução na pena no purgatório. Isso era normal para a igreja católica da época. É isso que faz com que Martinho Lutero se revolte. E quando ele colocou as 95 teses, ele não está querendo dividir a igreja católica. Ele apenas queria que eles dessem uma explicação. Tanto que ele convocou tanto o Papa como os líderes religiosos para um debate, para que eles o convencessem. Só que como eles sabiam que ele estava certo, eles não tiveram essa condição de debater no campo teológico com ele. E aí por algumas vezes eles tentam pressioná-lo para que ele retire as 95 teses, para que ele pudesse retirar, porque houve uma grande repercussão na época. E aí nós começamos a ver, meus irmãos, que esse dia que ele fixou as 95 teses foi o dia 31 de outubro de 1517. E no dia 3 de janeiro de 1521 é que eles veem que ele não vai retirar as 95 teses, eles excomungam Martinho Lutero da igreja católica. E ali ele se torna um foragido da igreja católica. E é nesse tempo onde ele se dedica ao ensino da palavra, ao conhecimento bíblico, e ainda diz mais, que ele demorou 12 anos. Ele demorou 12 anos para traduzir a Bíblia do grego para o alemão. Ele demorou 12 anos para trazer toda a Bíblia, até porque para que todos viessem a ter direito às Escrituras, para que todos viessem a ter o conhecimento da palavra de Deus, não por aquilo que alguém ensinava, mas por ter a palavra do Senhor nas suas mãos e poder examinar. E aí nós vemos que hoje, nos dias de hoje, nós temos muitas das vezes rejeitado o ensino da palavra. Nós não dedicamos mais a leitura da palavra. E aí você vê que Deus usou um homem que saiu de dentro da igreja para dar início à grande reforma, a reforma protestante. Você sabe quais são os 5 solos, ou no que estava baseada as 95 teses de Martinho Lutero? Se você é cristão, dependendo do tempo, os anos que você serve a Deus, em qualquer denominação, eu te pergunto, você conhece a história da igreja? Você conhece quais são os 5 solos? Por que Martinho Lutero lutou e fez um protesto contra a igreja católica? Quais são os seus 5 pilares ou os seus 5 solos? São eles: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e glória somente a Deus. Por esses 5 objetivos e por esses 5 solos foi que Martinho Lutero pregou as 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, será que não está na hora de nós passarmos por uma grande reforma na igreja evangélica? Será que nós não temos, e como eu disse, de dentro da igreja católica se levantou Martinho Lutero para revogar ou para querer explicação por coisas que estavam na Bíblia ou que não estavam, que os papas estavam ensinando? Será que não está na hora de nós, como povo de Deus, começar a ler a Bíblia e ser usado por Deus para uma grande reforma? Jesus disse: erra o homem por não conhecer as Escrituras. E de fato, se muitos estão sendo enganados, não é porque tem um monte de enganador, é porque desprezam a Santa Escritura. E um dos solos de Martinho Lutero era somente as Escrituras. Homens pagaram um preço muito caro para que essas Bíblias hoje estivessem ao meu e ao teu alcance. E quantas Bíblias hoje não estão empoeiradas? Quantas Bíblias hoje estão lá guardadinhas e nós não dedicamos a leitura a ela? Precisamos valorizar a história da igreja, porque quem não tem história não tem futuro. Repito, quem não tem história não tem futuro. Se você rejeita a história, você não terá um futuro. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Nos próximos vídeos estaremos falando sobre o sincretismo religioso, o que isso significa e outras coisas mais.
Deus os abençoe.